Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou fazendo esse vídeo hoje para poder agradecer aí todos os inscritos. A gente conseguiu passar da marca de 1.600 inscritos. Agradecer aí aos primeiros inscritos, que naturalmente são os parentes, né, familiares, pessoas que contribuem aí no início quando você está começando a caminhada. A gente não consegue chegar a lugar nenhum sozinho. E agradecer também aos novos inscritos que chegaram agora. Vocês com certeza ajudam muito aí a fazer com que o canal cresça cada vez mais. Eu sei que a ideia do canal não é falar sobre essa parte aí do YouTube, de como se inscrever, como fazer para monetizar o canal, como conseguir as 4.000 horas ou os 1.000 inscritos, mas eu acho que até para poder contribuir aí com o pessoal que está aí tentando essa meta, a ideia do canal é sim ajudar as pessoas de alguma forma. Eu resolvi fazer um vídeo rápido. Então assim, o pessoal que tem interesse no canal mais pela parte da literatura, do história de pessoas famosas, se quiser pular o vídeo, né, esteja à vontade. Então pessoal, a vocês aí que querem saber sobre essa parte aí de como conseguir 4.000 horas, como conseguir os 1.000 inscritos, vocês devem estar vendo aí que tem muitas thumbs aí, muitos vídeos colocando os 1.000 inscritos você consegue, como conseguir 1.000 inscritos de forma fácil, como conseguir 1.000 inscritos e 4.000 horas em uma semana, em um mês. E eu vou ser sincero com vocês, eu provavelmente tenha visto todos esses vídeos que vocês estão vendo aí, e de vez em quando ainda aparecem alguns ainda para mim no meu histórico ali, nas minhas playlists ali. E pessoal, a verdade é que não é fácil, nada na vida não é fácil. Eu sei que às vezes a pessoa pode se decepcionar, falar, mas eu não queria. Nem sempre as coisas que vão fazer você engrandecer vão ser as coisas que vão ser assim palpáveis ao seu ouvido, que vai fazer você se sentir bem. Às vezes você precisa ouvir a verdade e não é fácil. Eu criei esse canal em 15 de julho de 2021. É claro que nesse período eu fiquei muito tempo sem postar vídeo, a procrastinação é um problema. A gente tem que, qualquer coisa que você for fazer na vida, você vai ter que ter foco, você vai ter que ter disciplina. Isso daí para mim é a base. E claro, tá sempre ali analisando o que você está fazendo de errado para que o resultado não esteja chegando. Então assim, primeiro ponto, não acreditar nessas histórias aí de que será fácil, não acreditar nessa de que vai ser fácil, de que vai ser simples, porque quando você vem com essa ideia de que tudo vai ser fácil, vai ser mais simples, você acaba caindo na armadilha de se acomodar. Então, vamos lá, o que foi que eu fiz para conseguir? Eu criei, como eu disse, eu criei o canal em 2021, no meio ali de 2021, em julho, com a ideia de fazer resenhas sobre livros e comentar sobre esses assuntos. O que eu percebi? Chegou um tempo que eu não estava conseguindo fazer. Para você fazer resenha, você vai ter que ler muitos livros, então o seu canal vai ter uma quantidade de postagens pequena. Se você conseguir ler 2 livros por mês, seriam 2 vídeos. Aí eu vi que não era, falei, não dá para manter um canal só com isso, você precisa ter constância. Eu comecei a verificar outros assuntos que eu pudesse postar, sei lá, pelo menos 3 vezes por semana. E aí eu consegui chegar nesse aí de falar sobre outras pessoas, pessoas importantes, pessoas que realmente contribuíram para a sociedade em algum momento da história. E aí eu percebi que começou a dar resultado. Por quê? Porque eu tinha vídeos para postar toda semana, né? Todos os dias, praticamente 30 vídeos por mês. E o negócio começou a aparecer. O algoritmo do YouTube, ele não sabe quem você é. Então você precisa mostrar, você precisa fazer SEO, que eu vejo muita gente não fazer, inclusive até os próprios YouTubers que indicam para você fazer SEO. Quando você vai verificar, tem uma ferramenta que é o TubeBuddy, que vocês devem instalar no computador de vocês ou no celular. Ela faz a análise de SEO do vídeo. E ali você vê a porcentagem, qual é a média ali daquele vídeo, se é boa ou não, se o SEO dela tá boa ou não. E aí eu vejo, é até estranho, né? O cara tá fazendo um vídeo sobre como
conseguir as 4.000 horas, como fazer SEO para poder melhorar as visualizações do seu vídeo, mas o SEO dele analisado pelo TubeBuddy está dando 30 pontos, sendo o máximo 100 pontos. O vídeo do cara está dando 30, tem casos que dá até 10. É um ou outro que gira ali em torno de 80, no máximo. Os que eu vi, a maioria era, os melhores era 60, 70, a maioria era entre 30 e 10. Então, assim, a própria pessoa está pensando mais em publicar o vídeo dela e ter visualização do que realmente mostrar o que está acontecendo ali, o que precisa ser feito realmente para você conseguir as visualizações ali, as 4.000 horas e os 1.000 inscritos. Então, o que eu fiz? É o básico, não tem muito o que falar, não tenho muito o que explicar, tipo assim, você vai ter que seguir, tem que ler, as pessoas, eu sei que a gente tem muita dificuldade em ler, tem que estudar, você vai ter que ali acessar o YouTube, ver aquelas dicas que eles dão, ali a maior parte do conteúdo, tanto que essas pessoas que dão aí cursos no YouTube explicando como conseguir alcançar as 4.000 horas, como ter visualização, como melhorar o SEO do seu canal, as informações que eles pegam são todas ali no próprio YouTube. Então você basicamente vai ter que fazer o mesmo que eles, é procurar ali e começar a melhorar o seu vídeo. E outra, não adianta você fazer um ótimo SEO, você ter fazer uma ótima thumb, fazer um ótimo título e não pensar no conteúdo que você vai entregar, porque não vai adiantar nada. O YouTube vai recomendar seu vídeo, a pessoa vai ver a thumb ali atrativa e vai clicar. Só que aí quando ele começar a ver o conteúdo, se não for uma coisa que mantenha ele ali, que não dê engajamento, que não faça ele comentar, não faça ele curtir, não faça ele compartilhar o vídeo, a pessoa provavelmente vai sair do seu vídeo. E aí não vai adiantar nada. Você vai ter que fazer o mesmo que eles, entendeu? É pesquisar as configurações do YouTube ali, o que você precisa fazer para poder melhorar seus vídeos e seguir isso. Os canais que eu mais acessava, que eu ainda acesso para poder pegar a dica, é o da Paty Machado. Ela se explica muito bem, o conteúdo dela é um conteúdo bom, aprendi muita coisa ali. O Joba, que é um cara também que dá muitas dicas boas também, eu sempre acompanho os vídeos dele. E o Escola para YouTubers, também acho que foi um dos primeiros que eu comecei a ver, porque você fica naquela ali, quando você cria o canal, você fica naquela ali de que, tipo assim, eu vou fazer um vídeo, ele vai acontecer porque todo mundo gosta do meu vídeo, né? O que eu tô falando é uma coisa que vai revolucionar o mundo, né? No meu caso é para escritores, né? Então, assim, para escritores e leitores, eu sou um ótimo escritor independente, né? Aliás, nem tenho um editor para me publicar e já acho que eu sou um ótimo escritor e que todo mundo vai querer ler meus livros, vai querer saber sobre minhas histórias. Naturalmente, a gente pensa assim, o cérebro ele tende a enganar a gente para você não se frustrar. Então, você acha que com você vai ser assim, você vai simplesmente acontecer e começar a ganhar dinheiro, ganhar visualização e ficar rico com o YouTube. Infelizmente, a realidade não é essa. Não é tão simples assim. Tudo na vida tem ali, eu costumo dizer que a fila do sucesso, ela só se mantém nela os persistentes. Se você não persistir, pode ser em qualquer coisa da sua vida, você infelizmente vai fazer parte daquela estatística ali dos 97% que não conseguem obter sucesso. Não estou dizendo que eu vou conseguir, pode ser que em algum momento da minha vida eu também desista de tentar alguma coisa. Prefira ser mais um, não é problema, entendeu? Você querer ser mais um ali dentro desses 97%. Mas você precisa entender que você não quis ir atrás. E aí você tem que conviver com isso. E é o que a gente vê, assim, na maioria das vezes, o oposto, né? A pessoa não quer batalhar, não quer correr atrás, mas quer aparecer, quer se colocar como se ela seja alguém relevante, né? E infelizmente a gente sabe que não é assim. Para você ser uma pessoa relevante dentro da sociedade e ser lembrado por algum feito que realmente causou algum impacto, você vai ter que sofrer, você vai ter que fazer. A gente vê aí no meu canal mesmo, você vai ver aí muitos vídeos de pessoas que literalmente deram a vida para hoje ter um cara aqui igual eu, né? Às vezes 100 anos, 1000 anos depois, falando sobre a vida dele, sobre o que ele fez aqui para a sociedade. Então,
para você conseguir, vai ter que ser assim. É igual como eu disse, eu sigo esses canais aí, esses 3 canais, que é o da Paty Machado, o do Joba e o canal do Escola para YouTubers. Com eles eu peguei muitas dicas, mas tem esses outros canais aí que eu falei para vocês que não tem um bom SEO, e aí você deve pensar o seguinte, pô, se esse cara está fazendo isso, se ele não está procurando melhorar nem o SEO do próprio vídeo, que ele está querendo explicar alguma coisa, qual a qualidade que realmente esse conteúdo dele tem. Não é querendo queimar o filme, mas é uma coisa para vocês analisarem. Então, como eu disse, eu comecei o canal ali em 15 de julho de 2021, postei alguns vídeos, depois dei uma parada, parei de postar vídeos, depois voltei a postar, depois parei de novo. Eu creio que seja a história da maioria dos YouTubers. Não é assim, você cria um canal, a pessoa tem que ser muito disciplinada para ela criar e já começar a produzir ali e tal, e aí chegar. A maioria das pessoas não tem essa regularidade de postar direto, né, ali no início, quando cria o canal. E aí, 2022, a mesma coisa, eu comecei, postava uma vez por semana, depois parava. E aí, no início do ano agora, do ano de 2023, eu falei, não, agora eu vou realmente me dedicar ao canal. Por quê? Porque eu escrevia meus livros e eu sabia que eu precisava de ter pessoas para poder divulgar eles, né? Eu não tinha condições de pagar para ter uma empresa para fazer a divulgação para mim, e eu não estava conseguindo ter retorno eu mesmo fazendo isso, pelas mídias sociais, Facebook e tal. Aí eu pensei, bom, primeiro então eu vou precisar construir uma base, né, de pessoas para poder, um grupo, para poder começar a divulgar. E o que eu precisava fazer? Eu precisava criar conteúdo que chamasse a atenção dessas pessoas. Outra coisa, você não pode criar um canal e já começar a falar só sobre você. Por quê? Porque você não é uma pessoa conhecida. Eu sei que é chato a gente ouvir isso, mas a verdade é essa. Você não é uma pessoa conhecida, então as pessoas não vão se interessar no que você está falando. Se você começa a colocar nas thumbs ali o seu nome, nos títulos o seu nome, às vezes é bom nem você aparecer nas thumbs inicialmente, que era o que eu fazia, né? Era um erro, eu cometi um erro crasso. E eu percebi que isso não dava resultado. Porque eu falei, não, o que eu preciso fazer? Eu tenho que falar de um assunto que as pessoas gostam, né? De pessoas famosas que elas gostam, né? Sobre a literatura. E aí, com o tempo, eu começo a inserir o meu conteúdo, a me inserir no assunto que eles gostam. Até chegar um ponto de eu conseguir inverter isso. Eles falaram, nossa, esse cara é legal, deixa eu ver o que ele faz. Deixa eu entender que tipo de conteúdo que ele entrega, se ele é uma pessoa que vale a pena eu seguir, vale a pena eu entender o que ele quer, qual a mensagem que ele quer passar sobre ele, sobre o que ele faz, sobre o que ele escreve, entendeu? Então você precisa fazer essa jogada aí. Se você achar que você já vai chegar falando sobre o seu conteúdo, isso acontece, aí você vai falar, mas fulano de tal fez e deu certo. Na maioria das vezes vai ser um comediante. É a única coisa, que o cara faz uma comédia, faz uma piada, faz um meme e aí ele acontece. Uma pessoa que quer passar um conteúdo mais sério, naturalmente você vai ter dificuldade em chamar a atenção das pessoas, que é o meu caso. Então, às vezes você quer fazer um canal sobre culinária, as pessoas não tem como elas chegarem e já primeiro provar a sua comida para saber se é boa, né? Elas vão ir primeiro no restaurante mais conhecido. Daí você começa a entregar, começa a fazer ali um marketing, né? Começa a falar sobre outras histórias, depois você vem trazendo a sua, até a pessoa provar do que você está oferecendo. Aí ela vai começar a falar, opa, isso aqui parece que realmente é bom. Quem foi que fez? Qual a pessoa que está fazendo isso aqui? Aí você começa a ser uma pessoa realmente conhecida e aí sim você vai poder colocar o seu nome, colocar a sua foto, a sua imagem nas thumbs. Por quê? Porque você já é uma pessoa conhecida e as pessoas vão querer saber sobre você e não mais sobre o conteúdo que você entrega, entendeu? Aí que você entra na história. Mas inicialmente, você não, eu recomendo não falar sobre você, porque na maioria das vezes você não vai, se a meta é conseguir ali os 1.000 inscritos e as 4.000 horas, depois continuar crescendo, é você falar sobre uma coisa que você gosta, trazendo pessoas conhecidas, porque isso atrai as pessoas, e não falar sobre você, porque aí não vai, você não é uma pessoa conhecida, as pessoas não vão se interessar pelo que você está falando. Elas entendem o seguinte, que você ainda não tem
conhecimento de causa para poder falar sobre aquele assunto. Tipo, quem é você para estar falando sobre isso? É isso que acontece. Outra coisa, sobre a questão da rotina. Quando eu comecei a postar, a primeira coisa que eu fiz, eu não tinha regularidade, eu acordava tarde, eu não me preocupava, eu não tinha horário. Você tem que ter um horário para postar seus vídeos. Eu, por exemplo, posto meus vídeos todos os dias às 8h30 da noite. Que é o horário que o público que me assiste, é um pessoal ali majoritariamente com a idade um pouco mais alta, não é ali o pessoal ali entre 20 e 15 anos, é o pessoal ali na média de 45 para cima. São pessoas que na maioria das vezes trabalham, né? E estão em casa à noite. É o horário ali que o cara já jantou, né? Que a mulher já jantou, já chegou do trabalho, já resolveu ali o problema com os filhos e tal, e que eles vão sentar ali para pegar o celular e ver e assistir um vídeo. Então, para mim, o melhor horário é esse. Mas, por exemplo, se você for postar sobre anime, eu creio que seja de manhã, né? Que é o horário que a criança acorda ali para poder assistir o vídeo. Ou se é alguma coisa sobre culinária, você vai ter que postar ali por volta das 10 horas, que é a hora que a pessoa vai buscar alguma coisa para pegar uma receita, entendeu? Então, tudo isso você tem que ver. E outra, manter a rotina. Eu, por exemplo, eu acordo todo dia cedo, faço minha caminhada. Primeira coisa, para você ter ideias, você precisa estar com a mente limpa. E para mim, a melhor coisa para poder ter novas ideias é a caminhada. Eu caminho 5 km todos os dias e sozinho. Ali eu vou caminhando, vou pensando e começo a ter as ideias para qual vídeo eu vou criar naquele dia ali. E tem funcionado. Você está ali cuidando da saúde e limpando a sua mente e com isso trazendo novas ideias para você postar, para você melhorar. Segundo, eu já disse que é postar no horário certo, ter um horário específico para você postar, porque o algoritmo vai entender que todos os dias aquele vídeo vai ter um vídeo seu ali, um vídeo novo. E aí ele vai pegar e falar, não, vou recomendar então esse horário e eu vou recomendar os vídeos desse canal aqui. Claro, com o tempo, eu, por exemplo, pretendo, com o tempo, não postar todos os dias, mesmo porque é muito cansativo. Mas até eu conseguir ali uma base, eu vou continuar postando. Chegou nesse ponto, a gente tem que ter objetivo, você não pode criar uma coisa sem objetivo, por exemplo, eu quero ter 1 milhão de inscritos. Não, coloque aí objetivos que você consiga alcançar. Quando chegar ali numa média boa, aí eu vou diminuir, vou postar 3 vezes por semana. Depois, talvez, cheguei a postar 2 vídeos por semana, 1 vídeo por semana, que eu vejo canais aí que tem ali 5 milhões de inscritos, 1 milhão de inscritos, e o dono do canal posta ali 1 vídeo por semana. Às vezes tem caso de postar 1 vídeo por mês, mas é uma regularidade. 1 por mês é uma regularidade, 1 por semana é uma regularidade. E o que o algoritmo do YouTube quer é isso. Ele quer que você tenha ali uma constância de postagens e não postar ali, por exemplo, 100 vídeos em um mês e ficar 1 ano sem postar. Isso aí não vai rolar. Ele vai pegar o seu canal e vai colocar ele ali lá no fundo lá do arquivo digital do YouTube, do banco de dados dele, e você vai ser esquecido. É o que acontece. E outra, sempre, mesmo que sejam vídeos antigos, você sempre está melhorando ali o título dos vídeos, fazendo com que porque um vídeo que não é novo, o YouTube não vai recomendar ele, a não ser que o título dele seja um título que seja pesquisável, que a pessoa coloque aquele nome ali para pesquisar. Então, sempre colocar ali, por exemplo, vídeos, sei lá, uma receita de bolo, como fazer bolo de fubá, ou um livro que você fez uma resenha e quer que ele seja lido, como foi escrito o livro 1984, de George Orwell, como foi isso, como foi aquilo. Por quê? Porque apesar dele ser um vídeo antigo, mas quando a pessoa pesquisar ele, se você tiver feito um bom SEO neste vídeo, o YouTube vai recomendar aquele vídeo por conta do título dele, da pesquisa. Porque a thumb, ela já não vai valer tanto mais. Por quê? Porque ele não é um vídeo novo, o YouTube não vai. Naturalmente, ele não vai colocar um vídeo antigo, a não ser que seja um vídeo que tenha tido muitas visualizações e ele tenha sido mantido no hype ali, entendeu? Sempre tem gente pesquisando ele, então ele vai ser sempre mantido ali nas primeiras páginas. Mas a gente sabe que todos os dias tem gente postando vídeos novos. E naturalmente o YouTube vai recomendar primeiro, né, estes vídeos. Os vídeos antigos, como que eles vão ser recomendados? Através da pesquisa, através das palavras-chave que as pessoas que pesquisam vão colocar ali na hora que elas quiserem buscar aquele assunto. E aí é onde
o seu vídeo vai ser recomendado. Se você tiver feito um bom SEO, com boas palavras-chave, né, tiver feito uma boa descrição, e uma boa descrição não é você preencher ali os 5.000 caracteres, não. É você casar a ideia entre o que o seu vídeo está falando, o que está escrito no seu título e o que tem na thumb, junto com as tags que você vai usar ali. Isso daí é que vai fazer com que o algoritmo do YouTube encontre o seu vídeo e solicite ele, e não aquele outro vídeo ali do cara muito famoso, né, que o dele naturalmente já vai ser oferecido já. Mas aí você pode fazer isso que eu te falei, você vai lá, baixa YouTube Buddy no seu computador, ou no seu tablet, ou no seu celular, e sempre que você for fazer um vídeo, você vai lá no canal daquele cara que é muito famoso, que posta vídeos sobre o mesmo conteúdo que você, e vê. Você consegue, se você tiver o YouTube Buddy instalado no seu computador, no seu equipamento aí que você utiliza, ele vai te dar lá o SEO daquele vídeo. E aí você vê se o SEO do cara tá bom ou não. Se o dele estiver ruim, você vai ter que fazer o seu melhor que o dele. E aí você vai conseguir ranquear o seu vídeo melhor, às vezes, do que aquele cara ali que já fez muito sucesso. Porque às vezes ele pensa que, como ele é um canal de sucesso, ele dá 1 milhão de inscritos, ele não precisa fazer SEO, que é o que eu percebo, o que eu imagino é isso. Porque tem casos aí que, por exemplo, música mesmo, o artista tá lá com, sei lá, 10 milhões, 50 milhões de visualizações, e ele colocou uma tag só, às vezes, pôs só o nome da banda, não fez SEO nenhum, não fez descrição nenhuma. Aí você pensa, mas ele não precisa disso. Mas você já pensou se ele tivesse feito isso? Se ele tivesse feito a descrição correta, tivesse colocado as tags corretas, tivesse colocado um título que casasse descrição, thumbnail e tag, talvez ele tivesse alcançado 100, 200 milhões já há muito tempo. Então isso aí vale a pena sim. Eu achava que não valia, mas você se dedicar ali a escrever um bom título, um título chamativo, a escrever, fazer uma boa thumb e fazer uma descrição boa também com ótimas tags, ótimas palavras-chave, vai fazer com que o seu vídeo fique melhor ranqueado. Eu fiz isso no meu canal e, como eu disse a vocês, eu alcancei os 1.000 inscritos, deve ter umas 2 semanas. Já estou com 1.650 inscritos já. Eu estou ganhando média de 100 inscritos por dia. 100 inscritos, 50 inscritos por dia. Não, a média 50, acontece de dar 100, mas a média está dando em torno de 50 inscritos por dia. Se vocês acharem que eu estou mentindo, é só vocês acessarem lá o meu canal, Souza Gomes, e vocês vão ver. Acessa lá minhas métricas lá, se você tiver instalado o YouTube Buddy, você vai ver lá que realmente é isso. Que o meu canal cresceu muito nos últimos meses, justamente porque eu fiz estas mudanças que foram indicadas aí por esses 3 canais que eu estava acompanhando, que eu ainda acompanho, que é o da Paty Machado, do Joba e do Escola para YouTubers. E pessoal, eu estou falando aí esses 3 canais, tem vários outros que talvez eu não tenha assistido, que são bons também, né? Não vou querer aqui falar que são ruins, mas o que eu acompanhei foram esses 3 e não tem nenhuma parceria com eles também. Vocês vão ver que eles não vão nem citar meu nome em nenhum momento, mas foi o que me ajudou. Então não tem problema nenhum em dar o crédito para eles. Eu sempre costumo agradecer muito a quem me ajuda, né? E eles, assim, apesar de não me conhecerem, mas sim, me ajudou muito o conteúdo que eles passaram, então eu indico eles. E para finalizar, não adianta você fazer nada disso e se algum dia você conseguir chegar lá onde você pretende chegar, lá no topo, né? Acho que todo mundo, como eu disse, todo mundo tem que ter um limite, você tem que pensar assim em um topo, porque senão você vai ficar naquela corrida do rato ali, né? Na rodinha ali, correndo atrás do queijo, e você nunca vai alcançar. Eles falam que é a corrida do dinheiro, a corrida do rato, né? Que você está sempre, você não impõe ali um limite. Então se você hoje ganha 1.000, você não está satisfeito. Amanhã você ganha 10.000, você também não vai estar satisfeito. Amanhã você quer 100.000, você consegue os 100.000, mas não vai estar satisfeito. Eu tenho um limite, tenho esse limite na minha mente, na minha cabeça, e é o que me faz achar que quando eu chegar nele, eu vou falar, não, agora você dá uma acalmada e fica aí e deixa para outros. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente. E outra coisa, nunca achar que você consegue chegar a algum lugar sozinho.
A gente nunca chega sozinho, nunca. Em algum momento você pode ter certeza que alguém te ajudou, seja uma pessoa, um desconhecido, ou às vezes um parente, um amigo, no meu caso a minha esposa, meus filhos, pais, sempre tem alguém te ajudando, você nunca chega. Você vê aquele cara que fala, o cara criou uma empresa sozinho, ficou milionário e tal, ele conseguiu isso sozinho. Não, ele não conseguiu. Por mais que ele ache, ele até acredite mesmo que ele chegou sozinho, vocês podem ter certeza que ele não chegou. Sempre tem alguém ali ajudando, sempre tem, sempre tem. Às vezes você não percebe, mas sempre tem e você nunca chega. Sempre vai ter alguém te ajudando. E outra, fé também, você tem que ter muita fé no que você está fazendo e fé em Deus. Eu acho que assim, até mesmo para quem não acredita, é preciso você ter fé, porque senão você não chega não. Então era isso, o vídeo ficou um pouco longo. Eu espero que vocês consigam tirar alguma coisa disso daí, de tudo que eu falei. Para a vida também, se você não quiser criar um canal e chegou até aqui, eu acredito que tudo que você for fazer, tem que fazer com qualidade, procurar fazer com qualidade, não fazer o melhor, mas tentar fazer o seu melhor. Não o melhor para todo mundo, porque a gente não consegue agradar a todos, mas fazer o seu melhor, tentar sempre o seu melhor, disciplina e perseverança. A palavra final é essa, perseverar. Se você não perseverar nos seus objetivos, muito difícil, vai ser muito difícil de você conseguir.